Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Og Fernandes. Bom dia a todos. Acho que a melhor forma de começar um tema como o desse seminário será com os gestos do Caetano Veloso. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei, nem terás sido, tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. O judiciário é, acima de tudo, credor da sociedade no tempo. De repente, nós suspendemos a vida das pessoas quando tem um conflito, e esse conflito paralisa o que deveria ser em tempo menor. É sob a responsabilidade disso, no âmbito da subtração de menores que temos agora, e eu tenho o prazer de presidir essa mesa, alguns painelistas que, ao cuidar da criança e do problema da subtração internacional de crianças, no fundo, estão cuidando do tempo. Eu apresento nesse painel, cujo título é a Responsabilidade Internacional do Brasil no cumprimento das normas de 1980, a senhora Lalisa Dietrich, mestre em Direito Internacional pela London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, aliás, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em jornalismo pela PUC. Atua como mediadora voluntária da rede Cross Border, capacitada em mediação de conflitos familiares internacionais pela organização MIC da Alemanha, coordenadora do grupo que redigiu o projeto de lei de mediação aprovado em 2015, é integrante da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2004, atuando também como coordenadora do Núcleo de Subtração Internacional de Criança e Adolescentes da Autoridade Central Administrativa Federal Brasileira. A nossa painelista dispõe do tempo de 15 minutos. Obrigada, ministro. Então, primeiro, eu agradeço muito à doutora Mônica pelo convite. Ela me deu essa difícil missão de falar sobre a responsabilidade do Brasil na aplicação da Convenção, e eu vou pedir licença para até desviar um pouquinho para focar mais até no nosso papel como autoridade central, e não nessa questão mais diplomática da imagem do Brasil, da responsabilidade do Brasil perante a comunidade internacional. Que, é claro, as coisas estão muito ligadas, mas a ideia mesmo é falar um pouquinho do que a gente, como autoridade central, faz e como a gente trabalha para implementar a Convenção e, assim, cumprir, claro, com a responsabilidade que assumimos ao assinar o tratado. Até porque comigo aqui na mesa tem a Fernanda, que pode falar melhor até da parte do compromisso da AGU, e também a professora Nádia, o Inácio. Então, o meu foco mesmo vai ser um pouco o papel nosso da autoridade central.
até porque eu comecei a pensar bastante no tema durante esses dias, assim, pensando em que foco dá para essa palestra. E, claro, a primeira coisa que vem é muito essa questão, e a gente ouve muito como autoridade central, que a nossa única preocupação é cumprir um tratado de qualquer jeito, cumprir a qualquer custo, que a gente se preocupa mais com a imagem que o Brasil está passando para os outros países do que com a própria situação da família brasileira, ou da mãe brasileira, da criança brasileira. E eu gostaria de dizer, assim, como autoridade central, eu acho que eu posso falar por toda a nossa equipe, que o que nos move, a responsabilidade que a gente sente é em relação às famílias, às crianças, independente de nacionalidade, não é nosso papel fazer uma defesa, até porque a beleza dessa convenção, assim, depois de muitos anos trabalhando com ela, é justamente aproximar as pessoas, aproximar e dar esse senso de que as pessoas cada vez se movimentam mais, casam, vão para outros países e que elas podem contar com algum sistema de proteção, uma proteção internacional, não só para os casos de subtração, mas a gente vê agora, o Brasil vai começar a aplicar a Convenção de Alimentos, então fica cada vez mais difícil para as pessoas simplesmente mudarem de jurisdição para evitar que a justiça seja aplicada. Então, a nossa responsabilidade mesmo, eu falo, a nossa experiência lá, eu tenho tido essa experiência de que, quanto mais a gente consegue ver o outro como não como um alienígena, uma pessoa diferente, mas sim como uma pessoa que teria, como todos nós, que tem filhos, que sofreria se tivesse o filho tirado de uma hora para outra de casa. Nosso compromisso é tentar ajudar essas pessoas, ajudar aquele pai, e eu estou falando de casos reais, assim, o pai que desmaiou no trabalho ao saber que o filho não voltaria mais, o pai que teve que mudar de cidade porque não conseguia mais passar na frente do supermercado ou do parquinho ou em qualquer lugar em que ele costumava ir com o filho, e é também da mãe ou do pai que estão aqui e nervosos, muitas vezes querendo resolver a situação, querendo até retornar eventualmente, mas com medo, sem saber o que vai acontecer caso eles façam isso, e que ficam, muitas vezes, por muitos anos, porque o caso mais antigo que a gente tem hoje ainda em tramitação é de 2006, era uma criança que veio bebê, então dá para imaginar mais ou menos qual é a situação, e essa família até hoje vive, não só o pai que está lá, como a mãe que está aqui, sem saber se isso vai ter um fim, como isso vai acabar. Então, nosso compromisso é tentar também divulgar a convenção, para que as pessoas cada vez mais entendam que ela não é uma convenção para proteger ou para deixar de proteger nacionais, mas é uma convenção que deve ser aplicada de forma geral e independente de nacionalidade, inclusive, tanto que o fator de conexão é a residência habitual, e a gente tem visto nos nossos casos que, inclusive, e isso as pessoas têm que entender, que, inclusive, ela protege pessoas que são nacionais de outro país morando num terceiro estado. Então, a gente vai ter casos assim de um argentino morando na Espanha e pedindo o retorno para o Brasil. A gente tem casos em que as pessoas não estão sequer em situação regular ainda, são imigrantes legais e ainda assim recebem o suporte do Estado para resolver seu problema. A gente tem um caso assim agora, a mãe solicitando as crianças e o Estado, o terceiro Estado que não é o dela, porque essa mãe é brasileira, vem recebendo todo o apoio, porque esse é o sentido da Convenção. O sentido da Convenção é uma proteção internacional, independente de nacionalidade. Ainda assim, o que a gente tem visto, assim, que eu poderia ter usado desde o início como argumento para defender que o Brasil cumpra a Convenção, cumpra um tratado que ele assinou, e é sempre bom lembrar que não só assinou, a gente assina, quando a gente assina, a gente se compromete a cumprir, porque a gente acha que vale a pena, a gente também reconhece os outros países e é reconhecido por eles. O que isso significa, eu acho que foi dito muito bem na palestra anterior, é uma questão de confiança. Então, é uma relação de confiança. A gente tem que confiar que o judiciário estrangeiro daria a mesma atenção que o nosso judiciário vai dar para aquela criança, para aquela família. E, no momento que a gente reconhece aquele outro país, a gente está dizendo isso. Eu confio em vocês, eu confio para cuidar dessa criança, cuidar da família. Eu entendo que o objetivo é ter uma jurisdição e dar mais segurança jurídica até para as pessoas, porque quando as pessoas, muitas vezes, talvez não pensem nisso no momento em que se mudam para trabalhar em outro país, para casam ou formam uma família em outro país, que todas as questões jurídicas dessa família agora vão ser resolvidas naquele judiciário. Então,
esse é o ponto da convenção, é que a gente não tenha a ideia de alguém fugindo para se esconder da justiça. E a gente tem, e isso assim, foi muito interessante que esse ano a gente teve em Londres para uma discussão justamente sobre as questões das exceções e o que é mais polêmico, que é o artigo 13, a questão da violência doméstica. E, no meio de todas essas discussões, uma coisa bem interessante, porque a gente precisa ouvir as pessoas que estavam lá quando a convenção foi criada, as pessoas que participaram desse processo. E a professora Anne-Marie Hutchinson, que é uma professora da Inglaterra, ao final, a gente discutia tanto isso, o que tem que mudar, como que a gente vai interpretar, que ela disse, parece agora, a gente conversando aqui, que essa convenção é tão complexa, tão polêmica, que talvez não devesse nem existir. Mas isso porque vocês não viveram na fase, ou não advogaram e não cuidaram dos casos antes da convenção existir. Isso, sim, era difícil, porque não existia nenhum instrumento jurídico e a criança era dada praticamente como perdida. E eu posso dizer isso, que nesses anos todos, não tem situação pior para a gente do que receber a ligação de um pai ou mãe que tem um filho levado para um país que não é membro da convenção. Porque a gente realmente tem que simplesmente dizer, a gente não tem o que fazer, a gente conta com a ajuda preciosa do Ministério das Relações Exteriores para tentar ajudar essas pessoas lá fora, mas a gente tem mães, teve uma mãe que teve o filho ainda amamentando, levado para o Líbano, muitos anos atrás, e por anos a gente acompanhou essa situação e 10 anos depois ela ainda não tinha visto essas crianças. Então, se a convenção tem problemas, ela tem dificuldades, mas é uma questão de amadurecimento, de interpretação. E, nesse ponto, também entendo como papel da autoridade central a de preservar o texto da convenção, a de proteger, de ajudar na interpretação. A gente participa de outros fóruns, a gente está sempre em grupos de discussão para tentar entender, e até porque o Brasil é novo demais na convenção em relação a outros países. A gente tem um dos princípios, é o princípio da implementação progressiva da convenção, e a gente entende isso dentro da CAF, que é o fato de que a gente tem que aprimorar cada vez mais. A gente já errou muito no início, a gente interpretava errado, a gente mudou. Então, hoje, eu acho que a gente está num caminho, o Brasil, de amadurecimento mesmo, de tentar entender, de saber como funciona. E o nosso trabalho lá um pouco é esse também, de dar informação, de fazer com que os juízes, fazer com que os operadores, que todos os envolvidos se sintam mais confiantes na aplicação da convenção. Então, outra questão muito importante que também foi levantada ali foi a questão da prevenção. Para nós, não tem nada mais gratificante do que tentar evitar uma subtração. A gente sabe o quanto isso é difícil, quanto um processo de subtração demora. Então, as nossas fases ali é tentar prevenir, depois é tentar solucionar amigavelmente. A gente tem investido muito nisso. Eu, particularmente, acredito muito na questão da mediação, da resolução, para a gente tentar resolver, porque se não é um caso que se resolve também, o retorno rápido não vai terminar a situação. A gente precisa também saber que essas famílias vão achar uma solução de longo prazo para o problema. Então, a gente acredita muito que a mediação seja um caminho. A gente tem bastante sucesso na CAF com a tentativa de solução de problemas. Então, quando vai para o judiciário é porque realmente a gente não conseguiu, mas mesmo quando o processo já está no judiciário, a gente vê cada vez mais que os juízes também promovem essas tentativas de acordo, e a gente tenta, e é muito importante para a gente tem feito um trabalho de videoconferência também para aproximar mesmo esse pai, essa mãe que está lá fora do processo aqui, porque é uma coisa muito abstrata para a gente dizer, um pai estrangeiro, num lugar estrangeiro, uma justiça que a gente não conhece, e a gente precisa fazer esse trabalho também, e a gente faz junto com a AGU, de aproximar o juiz da outra parte, e quem trabalha com isso e convive todo dia, percebe que são pais e mães como nós todos, não tem nada de diferente, não é por ser estrangeiro, o amor, a preocupação com as crianças é a mesma, o desespero, o sofrimento. Então, a gente faz esse papel de tentar mostrar um pouco do que ficou para trás, que existe uma outra família lá do outro lado e que a gente tem que achar uma solução de longo prazo para esse conflito. Eu vou mostrar rapidamente, porque realmente eu mudei um pouco o tom da palestra, assim, e vou tentar mostrar rapidamente aqui o que a gente... Não sei se está funcionando. Senão, de repente, ele pode mudar ali.
Então, eu não sei se eu vou entrar nessa questão mais técnica assim, da convenção, imagino que todo mundo mais ou menos saiba. A gente tem hoje 98 países, é uma convenção, é uma das com mais sucesso da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Ela foi uma das primeiras a difundir e aprimorar essa ideia de autoridade central, ou seja, de que os pedidos iriam direto, a gente teria pontos focais para transmitir pedidos. Isso estabelece uma rede de confiança e de contato entre autoridades centrais para facilitar o trâmite, evitar a consularização, evitar que a gente tenha que tramitar cartas rogatórias, homologar sentença estrangeira. A residência habitual, como eu falei, é o fator de conexão, a nacionalidade é irrelevante para a convenção. Então, o objetivo primeiro dela é que é assegurar o retorno imediato e o outro é respeitar os direitos de guarda e de visita no Estado contratante. A guarda convencional, a guarda é uma questão que costumava gerar muito desentendimento assim, sobre a interpretação dela, especialmente porque o termo guarda, que foi a tradução, se confundia muito com a guarda que a gente entendia no nosso direito brasileiro como a guarda unilateral. E a convenção passou por essa mudança que a gente teve também no Código Civil e que ampliou um pouco esse sentido, e ela se assemelha muito ao nosso poder familiar, ou seja, aí a gente entende, hoje já está praticamente pacificado, que um pai ou mãe, por exemplo, precisa autorizar até a saída por 15 dias de uma criança do Brasil, ela obviamente também tem o direito de decidir se vai autorizar ou não uma mudança definitiva para outro país. Então, as autoridades centrais, que é a nossa parte, elas são uma parte fundamental e dizem um dos principais motivos pelos quais a convenção é um sucesso. Ela estabelece realmente uma rede que facilita o ponto, ele tem um ponto focal que as pessoas podem procurar para ter informações, para transmitir os pedidos, e facilita demais a não ter que procurar qual a vara que eu vou ajuizar uma ação, onde é que eu vou fazer, tudo isso é concentrado pela autoridade central que vai passar essas informações e transmitir o pedido. Desde esse ano, desde 2017, agora nós estamos inseridos no âmbito do Departamento de Cooperação Jurídica e Recuperação de Ativos, e para nós tem sido uma mudança muito positiva, porque a gente aproximou e a gente facilitou. Durante anos a gente trabalhou de uma forma que eles recebiam, o DRCI recebia pedidos que eram da CAF, a CAF recebia pedidos do DRCI, porque ninguém entendia bem, porque havia mais de uma autoridade central para os diversos temas com os quais o Brasil atua. E hoje, para nós, facilita muito, a gente está muito perto, a gente consegue trocar informações, discutir nossos casos, a gente sabe que a Convenção de 80 está muito ligada, de certa forma, com a questão dos alimentos, com a proteção da criança, e a gente facilita muito o nosso contato com o Arnaldo, coordenador de civil, ele sabe, a gente está sempre com eles lá, discutindo como resolver, quando tem pedidos conflitantes, a gente consegue achar qual é o melhor instrumento para aplicar nesse caso. Então, para nós foi muito positivo. O papel nosso de autoridade central, de acordo com a própria convenção, é o envio e recebimento dos pedidos, a análise da documentação em relação aos aspectos formais, ou seja, está tudo completo, essa documentação é suficiente para a gente encaminhar o caso para a Advocacia Geral da União e depois para o juízo, falta alguma coisa. A gente toma providência para a localização da criança quando ela está desaparecida, e para isso a gente conta com a cooperação com a Interpol, que é para quem faz esse trabalho para nós. O ponto central, nós somos um ponto central para informações sobre legislação e procedimentos. Caso outro país tenha dúvida, a outra autoridade central se comunica conosco, e como complemento também o juiz de ligação faz esse papel. A gente tem que manter estatísticas, é difícil, mas a gente tem tentado atualizar tudo, e eu acredito que até o final do ano que vem a gente vai ter dados estatísticos mais completos. A promoção de acordo entre as partes é uma parte bem importante do nosso trabalho, e a gente tem tentado capacitar os membros da autoridade central para fazer isso. Eu já tive a oportunidade de fazer o curso, sou mediadora para esses casos, né? E a gente tem tentado fazer com que isso vire uma prática entre todos os nossos analistas para tentar promover um acordo entre as partes.
A gente tem um diálogo constante com os demais países e também com a conferência. A gente presta o apoio quando a criança vai retornar, e isso envolve desde conversar com a Polícia Federal, fazer o acompanhamento junto com a AGU, saber se vai estar tudo certo, se a criança tem a documentação para o retorno. E essa difusão de informações sobre a Convenção é um pouco o que a gente está fazendo aqui. A gente tenta fazer, porque a gente entende quanto mais conhecida ficar a Convenção, menos difícil vai ser para aplicar, não é uma coisa tão diferente assim. E a prevenção que é uma parte fundamental, como eu falei, do nosso trabalho. E eu conto aqui, como foi dito também antes, eu acho que a palestra anterior falou praticamente tudo que eu falaria aqui também, a questão de saber que a Convenção vai ser aplicada, de que a lei vai ser aplicada, é muito importante para prevenir subtração. Então, eu conto uma historinha assim, de uns anos atrás, quando uma avó veio encontrar conosco na autoridade central. Ela pediu uma reunião e me falou: minha filha está casada, ela mora em outro país, ela está casada, ela quer voltar, não tem nenhuma situação de violência ou risco, mas ela quer voltar porque ela quer voltar a trabalhar no Brasil e ela não conseguiu se adaptar mais, com o fim do casamento para ela ficou muito difícil, é muito longe. Ela tentou fazer tudo direitinho, ela foi no judiciário, o judiciário analisou, e eu li o processo depois, quando chegou, o juiz analisou tudo, fez perícia, tudo, e concluiu que, sim, ele entendia a motivação dela, mas o país é muito longe do Brasil, não ia permitir um contato, o vínculo da criança com o pai era muito forte, e, então, ele teve que tomar essa difícil decisão de decidir onde seria realmente a residência da criança, e determinou que seria lá, no país. O pai tentou impedir que a mãe viesse ao Brasil, inclusive para visitar a família, com medo de uma subtração. E o juiz não aceitou. Ele disse: não, a criança tem que conviver com a família brasileira da mesma forma como tem que conviver com a família daqui. Eu vou autorizar, sim, eu tenho confiança de que ela vai cumprir, e se ela não cumprir, existe a Convenção da Haia, o Brasil vai devolver a criança. Então, e aplicou uma multa, inclusive, para garantir, para dar mais segurança ao pai de que se ela não voltasse. Foi muito difícil. Eu tentei convencer a avó de que não era uma boa solução que trazer, mas ela disse: minha filha está decidida. Eu não tinha os dados e, obviamente, não tinha como ligar para a Austrália e avisar: vai ter alguém que vai fazer isso. E aconteceu que ela veio e ficou. Foi muito difícil para esse pai ao receber a notícia, e iniciou um processo aqui que levou alguns anos e finalizou com a criança ficando no Brasil. A criança não retornou, e toda a confiança que aquele judiciário tinha depositado no Brasil se perdeu, e ficou muito mais fácil. Eu esqueci um detalhe dessa história, que era para falar da prevenção, é que ela me disse: eu estou vindo aqui só para ter certeza que vocês não vão fazer nada, porque eu sei de um caso de uma amiga em que a filha veio na mesma situação e não aconteceu nada com ela. Ela nunca retornou, porque demora demais, o juiz vai dizer que a criança já adaptou, então, mas eu quero só ter certeza de que vocês não vão levar o caso adiante. E eu disse: isso não é nosso papel, e isso eu vou dizer, o papel da autoridade central não é dizer quais casos vão ou não vão adiante. A gente ajuda ao máximo a instruir o processo, mas quem, em última instância, a palavra final é do judiciário sobre a aplicação da Convenção. E, nesse caso, ficou bem claro que, para mim, assim, a ideia de que o Brasil não cumpre mesmo, eu posso fazer, já estava presente naquele momento. Com os anos, eu acho que isso mudou um pouco. As pessoas já têm um receio maior de que realmente a Convenção vá ser aplicada, mas ainda o Brasil, assim, registra casos de pessoas que vêm para cá acreditando que é um refúgio, inclusive de pessoas de outro país que não têm nenhum vínculo com o Brasil, como a gente teve um caso agora da Dinamarca, 2, na verdade, em que, segundo a mãe, a própria advogada disse: vai para o Brasil, porque no Brasil não tem perigo de conseguir que ele traga as crianças de volta. E uma pessoa saiu da Dinamarca, veio para o Brasil sem nenhum vínculo, sem língua, ela não é nacional da Dinamarca, e pediu refúgio, que é uma situação, para nós, bastante curiosa, e, inclusive, para a Dinamarca, é a primeira vez que um cidadão dinamarquês pede refúgio político em qualquer outro lugar do mundo. Para eles, é uma situação inédita, e está sendo decidido isso porque ela alega que a Dinamarca não respeita os direitos das mulheres e das mães, porque ela perdeu a guarda, e entende que no Brasil ela estaria mais protegida. Então, são casos assim que dificultam a prevenção da subtração, e a prevenção é sempre a melhor solução
é tentar resolver antes no outro país, é tentar vir com toda a segurança de que a situação está resolvida, para o bem ou para o mal, porque, às vezes, sim, o juiz vai dizer, não, a residência da criança vai ser aqui, mas a gente tem que confiar de que esse juiz fez todo o trabalho dele, analisou e tentou ver a realidade dessa família e o melhor interesse da criança. Então, acho que não precisa dizer, eu só quis botar isso aqui para dizer que realmente a gente tem que ter um cuidado, porque existe essa ideia de que a autoridade central pode simplesmente se negar a transmitir casos, e não é isso que a gente faz. A gente ajuda de todas as formas, mas, em última instância, a palavra é do judiciário. Os princípios norteadores desse trabalho da autoridade central, de acordo com o próprio Guia de Boas Práticas, ter a estrutura e os poderes adequados, a cooperação, a comunicação, a consistência na interpretação da Convenção, os procedimentos rápidos, a transparência e a implementação progressiva, que eu já falei. A nossa dificuldade hoje é a aplicação liberal das exceções. Entendo que isso seja muito mais por uma dificuldade de interpretação, e realmente não é um problema só do Brasil, é um problema, a gente participa de outros fóruns e sabe que é um problema geral, em todos os países há dificuldade para uniformizar a interpretação das exceções. O receio muito grande de separar a criança, a ideia de que a Convenção serve para tirar a criança de um dos cuidadores não é verdadeiro, porque a ideia nunca foi essa, pelo contrário, é manter a criança perto da família. A falta de certeza, e isso vem da falta de confiança e de conhecimento do que a criança vai receber no outro estado, se a pessoa vai ter o apoio necessário. Os tribunais tendem a ser nacionalistas, e isso é geral, não é o nosso, e isso eu não estou dizendo porque eu acho assim, mas é pesquisas assim que mostram que cada tribunal tem dificuldade realmente de pegar e dizer, ok, vai voltar, e a incerteza de saber o que vai acontecer lá em outro país é muito grande. A gente tem tentado fazer muitos acordos, mas ainda há um grande problema, e a gente participou, a professora Nádia, a gente esteve lá na AIA para discutir essa questão do cumprimento, do reconhecimento e cumprimento de acordos privados, que é uma questão. A gente trabalha muito para promover acordos, mas a gente tem uma incerteza muito grande de como a gente vai fazer cumprir esse acordo. E, assim, a nossa experiência é de que a maior parte dos acordos são cumpridos. Quando as pessoas conseguem chegar a uma solução elas mesmas, tende a ser cumprido o acordo, mas, infelizmente, às vezes, a gente tem algum problema. E a questão da voz da criança, que é também, hoje se discute muito, qual é a idade da criança para se manifestar, o quanto essa criança pode ser ouvida, e se ela sofrer um processo de alienação parental, e depois de muitos anos, como se vai considerar essa questão da criança. Os nossos trabalhos, como já falei, que são os trabalhos da autoridade central para implementar o tratado, é o nosso grupo a gente participa do grupo de trabalho da AIA sobre a aplicação do artigo 13b. A gente tenta trabalhar com mediação, com a execução de acordos privados, e também estimula muito a rede de juízes. Os dados brasileiros eu tentei fechar só até 2016 para não ter nenhum erro, assim. Então a gente tem, hoje dá para ver que o número de recebimento foi sempre crescente. A gente tem a cada ano mais pedidos. Deixa eu só passar aqui. Isso dá para ser visto aqui. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, porque um dos argumentos que eu pensei em usar desde o início seria o argumento mais fácil para defender a aplicação da Convenção, seria o de que a gente precisa da cooperação de volta. E antes se dizia, mas o Brasil quase não tem criança levada. Era verdade, dá para ver pelo gráfico ali, aquele menorzinho, acho que está um pouco pequeno, mas o menorzinho era o número de casos que a gente tinha do Brasil para fora, o número de pedidos que a gente enviava. E dá para ver que ele vai crescendo, em 2016 ele se iguala ao número de pedidos que a gente recebe, e em 2017 esse número já superou. Então, esse ano a gente recebeu mais pais que querem pedir o retorno dos seus filhos ao Brasil do que a gente recebeu pedidos de retorno de crianças. Então, se esse é um último argumento para que a gente aplique a Convenção, de que a gente seja responsável, é porque a gente precisa também, a gente precisa saber que a gente tem esse instrumento para oferecer para os nossos cidadãos também, para as pessoas que tiveram o filho levado para algum lugar. E aí, é isso, eu não quero passar muito do meu tempo aqui. Agradeço e peço palmas aqui à doutora Laúza. O nosso próximo painelista é o oficial de ligação da AIA na América Latina, doutor Inácio Goicoechea.
Formou-se em Direito pela Universidade de Buenos Aires em 1993. Em 1995, tornou-se mediador formalmente treinado pela Associação Ibero-Americana para a Resolução Alternativa de Disputas. Atua como consultor jurídico no Ministério das Relações Exteriores da República da Argentina, no Escritório Internacional de Cooperação Jurídica, trabalhando principalmente como coordenador da Autoridade Central para as convenções da Haia, Organização dos Estados Americanos e Mercosul. Ingressou no escritório permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado em 2005, como diretor jurídico de ligação para a América Latina, e tornou-se diretor jurídico principal em junho de 2011. É especialista em proteção internacional de crianças e cooperação jurídica internacional. Tem a palavra, também por 15 minutos, o nosso eminente painelista. Bom dia a todos. Eu fico muito privilegiado de estar hoje com vocês. O nome da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, gostaria de parabenizar o Conselho Federal de Justiça por esta iniciativa e especialmente a ministros do Superior Tribunal por apoio ao evento, na pessoa do ministro Fernandes, e aos coordenadores acadêmicos, a minha amiga a desembargadora Mônica Cifuentes e o ministro Ricardo Cueva. Eu vou pedir licença para dirigir minha palavra em espanhol. Eu prometo falar devagar, despacito, para não seguir maltratando a língua portuguesa ou portuñol. Me gustaría comenzar diciendo que, como decía mi colega Lalisa Frueder, estamos en la implementación progresiva del convenio. Yo acompaño el funcionamiento de este convenio desde hace 25 años y puedo confirmar que cada vez se aplica mejor a nivel global, regional y en Brasil también. Pero siempre se puede aplicar mejor a nivel global, regional y en Brasil. Y espero que este evento nos permita reflexionar cómo aplicar este convenio mejor en el futuro. El título del panel es la responsabilidad internacional de los Estados, y en este caso de Brasil, de aplicar este instrumento. Y creo que es importante comenzar diciendo que nos estamos ocupando de proteger los derechos humanos de los niños. Como decía Lalisa, no se trata de cumplir simplemente con una ley, sino de proteger los derechos humanos de los niños. Y la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño tiene un artículo específico, el artículo 11, que exige a los Estados proteger a los niños en situaciones de sustracción internacional. Brasil es parte de este convenio y también es parte de otros convenios de derechos humanos. Pero la propia Convención de los Derechos del Niño también tiene artículos como el del interés superior, el artículo que no permite que los niños sean separados de sus padres sin una autorización de la autoridad competente. Está el derecho a que el derecho de guarda sea decidido por el juez natural, que es el juez de la residencia habitual. Está el derecho de los padres de la crianza de sus niños, o mejor dicho, el derecho de los niños de ser criados por sus padres. Y Brasil también es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 17 de esa convención protege los derechos de la familia y el artículo 19 los derechos del niño.
Hay dos convenciones internacionales específicas que firmó Brasil en materia de sustracción internacional de niños. La Convención de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana de 1989. Las dos convenciones tienen los mismos principios. Es rechazar las sustracciones internacionales, es aceptar que todos los países partes de estos convenios, 98 en el caso del Convenio de La Haya, forman parte de una sola comunidad jurídica, donde tienen que coordinarse para proteger mejor a los niños, y esa coordinación tiene que ser eficiente. Se acepta, y es un principio de estos convenios, que la competencia para la cuestión de guarda la tienen las autoridades de la residencia habitual. En el mejor interés del niño tienen que decidir si tiene que vivir con papá, con mamá, en Brasil, en Argentina o en Estados Unidos. Y el remedio para las situaciones de sustracción en las dos convenciones es la restitución inmediata a la residencia habitual. ¿Por qué restitución inmediata? Porque de esa manera se detiene la situación de vulneración de derechos del niño, que es la sustracción. Para algunos autores, la sustracción es una forma de abuso de los derechos del niño. Entonces, restituyéndolo inmediatamente, se detiene esa situación de peligro al niño y se permite que las autoridades de la residencia habitual decidan la cuestión de fondo, subyacente, que es la cuestión de guarda, la cuestión de ubicación del niño en un país o en otro. Y para poder tener un trámite urgente de restitución inmediata, es necesario decidir sobre la restitución y no sobre la guarda, interpretar las excepciones en forma restrictiva y confiar en que el sistema del país que nos vincula, en este caso el de la residencia habitual de ese niño, va a poder hacer su parte, que es decidir la cuestión de guarda de fondo. Y otra vez, para que esto ocurra, hace falta coordinar entre ambos sistemas, y creo que la jueza Mary Sheffield lo explicó muy bien hoy en su presentación inicial, cuando hay jueces de familia en los dos países que tienen la posibilidad de hacer cada uno su parte. Uno ocuparse de la restitución y el otro sobre la guarda. Entonces, volviendo al tema de este panel, que es la responsabilidad de los Estados en situaciones de sustracción, ya podemos claramente identificar la responsabilidad que tiene, en este caso Brasil, de cumplir e implementar la Convención de los Derechos del Niño. Recuerden que el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño dicen que el Estado tiene que tomar todas las medidas necesarias para que los derechos de la Convención sean efectivos en el país firmante, en este caso en Brasil. La Convención Interamericana de Derechos Humanos la tiene que cumplir también, por supuesto, Brasil y todos los órganos de Brasil, la Convención de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana de 1989. 4 instrumentos internacionales involucrados en una situación de sustracción de niños. En la Conferencia de La Haya analizamos el funcionamiento de los convenios periódicamente. Y este año hicimos 2 estudios, uno global, que se hace cada 5 años, acabamos de terminarlo en el mes de octubre, y uno regional en el mes de marzo. Para estos ejercicios de evaluación se hacen estadísticas y se invita a todas las autoridades centrales y jueces a discutir qué es lo que funciona y qué es lo que falta mejorar para que los convenios funcionen correctamente. Tanto de la reunión regional, con unos 20 países representados en el mes de marzo, países americanos, como la reunión global, con unos
70 países representados en octubre, se puede coincidir que el problema de las demoras, y el ministro hablaba hoy del tiempo, probablemente sea el problema más grave que tiene, el desafío más grave de estos instrumentos. Y en las dos reuniones, en la regional y global, se recomendó a los países revisar sus procedimientos en la fase administrativa, judicial, la fase de resolución alternativa de disputas y la fase de ejecución de las órdenes de restitución para ver dónde había demoras y qué ajustes se deberían realizar. Yo creo que este evento es una oportunidad para reflexionar sobre ese desafío y me voy a concentrar en el desafío de las demoras. Y me gustaría que empecemos a pensar juntos cómo se pueden evitar demoras en la aplicación de estos instrumentos en Brasil. Y les comparto algunas estadísticas recientes que se hicieron sobre el año 2015. Piensen que hay unos 2.500 casos a 3.000 por año de sustracción internacional entre los 98 países de la Convención de la Haya. Y hemos visto que en el 67% de los casos decididos en 2015 ante la justicia se ordenó la restitución. En un 29% se rechazó la restitución. Pareciera que en cuanto a resultados el número es razonable. Si pensamos que la premisa es un niño sustraído debe ser restituido y que las excepciones se deben aplicar en forma restrictiva, este número parece razonable. También se midió la duración de los procesos. A nivel global, 163 días fue el término promedio para tramitar estos casos, tanto a nivel administrativo como judicial. 87 días demoraron las autoridades centrales y 124 días los tribunales, es decir, unos 18 semanas, 4 meses y medio. Otra vez, estadísticas a nivel global de los casos decididos en el año 2015 ante la justicia. También hemos visto que hay tribunales internacionales sancionando a los estados que no resuelven los casos en tiempos razonables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene sancionados a distintos países, entre otros Argentina, por no haber decidido casos de protección de niños en tiempo razonable. Y dice en el fallo Fornerón, el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. En el ámbito europeo también la Convención Europea de Derechos Humanos se está aplicando a casos de sustracción internacional de niños. Y entre otros casos puedo citar el caso Ferrari con Rumania del 2015, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sancionó a Rumania por una demora exagerada en un caso de sustracción internacional de niños, y esa demora era de 13 meses. Y casualmente era un caso iniciado desde Argentina hacia Rumania. Entonces, podríamos pensar, ¿qué es un plazo razonable para resolver una sustracción internacional de niños? ¿Qué es razonable? Si miramos la Convención Interamericana, de la cual Brasil forma parte, hay plazos perentorios en esta convención. 8 días para presentar oposición a la restitución. 60 días calendario para dictar resolución. Esto es hoy obligatorio en Brasil. La Convención de la Haya no tiene plazos perentorios, pero sí recomendados. Y 6 semanas es el plazo que se considera razonable.
Sin embargo, las estadísticas globales indican que son 4 meses y medio el tiempo promedio que hoy se está aplicando. En la Unión Europea, en este momento, se está discutiendo lo que se llama Bruselas 2 bis, que es el reglamento europeo que se ocupa de sustracción internacional de niños. Y se está discutiendo el plazo que se le va a dar a los jueces para que decidan los casos de sustracción. Y hoy hay un consenso fuerte en que se les va a dar 6 semanas a los jueces europeos para que decidan los casos de sustracción internacional de niños. En América Latina, en estos ejercicios de evaluación, ya estamos identificando algunas jurisdicciones que están resolviendo los casos en aproximadamente 6 semanas. El caso de la provincia de Córdoba, en Argentina, y aclaro, provincia de Córdoba, porque las demás provincias tienen serios problemas de demoras. El Salvador y Uruguay. Ya había la Lisa mencionado, la jueza Mary Sheffield había mencionado el caso de Uruguay y El Salvador. Y recordemos también la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ahora que estamos hablando de responsabilidad internacional, porque el artículo 27 de la Convención de Viena dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Es decir, un país no puede decir, mi sistema procesal no me permite decidir en 6 semanas, mi sistema procesal es muy complicado, entonces yo no cumplo el convenio. No, la Convención de Viena nos dice que esa no es una excusa aceptable, por lo tanto hay un incumplimiento internacional de un tratado si no se efectuaron las medidas de implementación necesarias para que el convenio funcione. En América Latina hay algunas experiencias o buenas prácticas procesales que creo que se podrían tener en cuenta en este ejercicio de reflexión que estamos haciendo hoy. La Ley Modelo sobre Normas Procesales para América, que se acordó en el año 2007, tiene plazos específicos y está pensado un mecanismo procesal para resolver los casos en 6 semanas. Ese es el modelo que implementó Uruguay con su nueva ley de procedimientos. A su vez, la Cumbre Judicial Iberoamericana, de la cual Brasil forma parte y muy activa, aprobó el año pasado un anexo sobre sustracción internacional de niños que también tiene pautas procesales para guiar a los jueces en la aplicación de los casos de sustracción. Este anexo está disponible en el sitio web de la Cumbre Judicial Iberoamericana. En el caso, hay también algunos países que han dictado leyes procesales específicas, como es Uruguay y El Salvador. En otros países de la región, en República Dominicana, en Nicaragua y en Chile, fueron las Cortes Supremas, las autoridades máximas del Poder Judicial, las que han dictado lineamientos procesales para atender los casos de sustracción internacional de niños. Recientemente en Argentina, a principios de este año, la Corte Suprema dictó o aprobó un protocolo de actuación procesal generado por los jueces de la red doméstica, la red argentina, y recomendada por la Corte Argentina. Estoy mostrando distintos modelos porque, insisto, hay modelos de legislación aprobada por congresos, reglamentación procesal obligatoria aprobada por autoridades judiciales y lineamientos procesales no vinculantes, no obligatorios, aprobados por autoridades judiciales. A mí se me ocurre, y me gustaría ir terminando con este slide, invitar
a todos los participantes a reflexionar en este día de hoy que vamos a estar discutiendo estos temas, cómo se puede tratar de dar respuesta a los casos en tiempos razonables en la justicia en Brasil. Y entonces compartiría las siguientes preguntas. ¿Se puede hoy en Brasil resolver un caso en 6 semanas? ¿O en 4 meses y medio, como es el promedio global? ¿O en 6 meses? Y no me gustaría seguir pensando en años. Me gustaría que la pregunta fuera, ¿se puede resolver en estos tiempos en Brasil? Y si no es posible, ¿qué se puede hacer? Porque esta pregunta, si la hacíamos unos años atrás en Chile, en Argentina, en El Salvador, mucha gente se iba a reír y nos iba a decir, esto es imposible, es ciencia ficción. Bueno, con algunas medidas de implementación apropiadas, hoy esto es posible en algunos países. Yo querría pensar que en Brasil también se puede aspirar a términos razonables. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no se lo puedo decir. Es algo que ustedes tienen que reflexionar y tienen modelos, algunos les podrá ser más útil que otros, pero pueden pensar si es factible una reglamentación procesal a través del Congreso, si es factible una reglamentación procesal a través del Consejo Federal de Justicia, obligatoria o no obligatoria. Pero creo que esas son preguntas importantes. Pareciera que en un caso de sustracción internacional de niños, si no conseguimos atenderlos en tiempos razonables, y yo diría, si nos vamos más allá de los 6 meses, estas herramientas resultan inútiles. Yo creo que la protección es abstracta para estos niños. A veces es más el daño que se genera que la protección. Entonces me gustaría quedarme ahí con ese un poco desafío, ojalá, para el día de hoy, de seguir pensando cómo se puede en Brasil resolver estos casos en tiempos razonables para la mejor protección de los niños. Muito obrigado. Eu parabenizo o doutor Inácio Goicoechea. Faço apenas uma observação a título de cooperação internacional. Há notícias, correm rumores no Brasil de que no ano que vem tem uma criança argentina que alguns brasileiros estão pensando em sequestrar um tal de Messi. E me disseram que isso ia acontecer na Rússia. Va a pedir restituição imediata. Bom, a nossa próxima panelista é a coordenadora Fernanda Menezes Pereira, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, advogada da União, coordenadora do Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da União e que atuou anteriormente perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e perante o Supremo Tribunal Federal. Passa, então, a palavra à doutora Fernanda Menezes. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a honra de participar desse evento, parabenizar essa casa, na pessoa do ministro Og Fernandes e a doutora Mônica, por poder representar a minha instituição nesse tema que, para a gente, é tão caro. Então, queria agradecer por essa oportunidade. O tema de que nós estamos tratando é a responsabilidade internacional do Brasil no cumprimento da Convenção da AIA. E, como o Brasil, a grande pergunta que se coloca é como o Brasil pode se desincumbir dessa responsabilidade. E, em termos simples, seria promovendo a efetividade das normas previstas na Convenção. Já se foi falado aqui a importância de normas claras e objetivas em situações que envolvem mais de um Estado. E a proteção da Convenção
e da sua efetividade confere, de fato, segurança jurídica aos países. Então, a responsabilidade do Brasil ela pode ser traduzida na responsabilidade em implementar medidas que tornem efetivas as normas da Convenção. Esse foco, esse aspecto é importante de ser ressaltado, porque, quando se trata de direito internacional, muitas vezes esse viés preventivo ele é mais relevante do que um viés repressivo, porque tanto se pode presumir que ambos os Estados têm um interesse no cumprimento da Convenção, como, muitas vezes, a penalização ela não permite que se alcance o real objetivo almejado. Então, eu queria colocar primeiro esse foco de abordagem do tema e passando diretamente ao primeiro objetivo da Convenção, que é o retorno, já foi salientado aqui por diversos palestrantes, é o retorno imediato da criança ao país de onde ela foi subtraída ilicitamente ou em relação ao qual ela foi retida. Na verdade, onde ela foi retida ou subtraída, né? São duas hipóteses diferentes. Então, nós temos essa ideia central, que pode ser considerada uma regra de ouro, que o melhor interesse da criança é o retorno imediato dela ao país de sua residência habitual. Isso pode ser considerado, em certa medida, até uma regra processual, procedimental. Em que sentido? No sentido de que se está protegendo a jurisdição do país da residência habitual da criança, né? Mas, ao mesmo tempo, essa regra, ela, na verdade, protege o direito e os interesses da criança, como foi aqui ressaltado. Então, não é um aspecto meramente processual ou procedimental. E por que ela protege o direito da criança? Porque, na verdade, quanto mais tempo demora, mais a relação dos pais é desgastada, mais se perde o contato dessa criança com o pai que ficou para trás, né, o left behind parent, e, na verdade, você gera uma estabilidade emocional maior. Isso sem falar no fato de que a própria aplicação da Convenção ela fica mais difícil, né? Então, todos esses aspectos... Não, porque estava separado. Essa aqui é da doutora Nada. Eles indicam que é uma questão realmente não apenas processual, mas também de proteção do direito da criança. E esse objetivo principal da Convenção, que está lá no seu artigo 1º, letra A, é o que vai guiar a escolha das medidas efetivas para o cumprimento da Convenção. Isso aqui. Quando se trata de um tratado internacional, de uma convenção, há um envolvimento dos 3 poderes da República. O presidente que celebrou, mas também o Congresso que aprovou e o judiciário que o aplica. Mas, quando se trata do aspecto que é mais interessante e mais importante para a gente, que é o aspecto da efetividade, o Poder Judiciário é o que desenvolve um papel mais fundamental. Além disso, qual o papel da Advocacia Geral da União, instituição a qual eu integro, né? É de justamente ir ao Judiciário pedir que seja implementada a Convenção. Então, pedir que seja dada efetividade a essa Convenção. O trâmite, para vocês terem... que é um resumo do trâmite, a Autoridade Central Estrangeira ela envia para a nossa Autoridade Central, que faz uma análise dos requisitos formais. Se ela entender que existem esses requisitos, ela vai entrar em contato com a pessoa que está retendo ou que transferiu essa criança para buscar um acordo. Então, essa é a primeira medida. Se não for possível a solução amigável, a Autoridade Central vai enviar esse pedido para a Advocacia Geral da União. E nós vamos analisar, mais uma vez, os requisitos formais para ingressar com a ação. Expostas essas noções iniciais, na verdade, esclarecido o enfoque que vai ser dado ao tema, eu queria passar as fases que nós podemos identificar em relação ao Brasil no cumprimento da Convenção da Haia. Nós temos 3 fases principais, que é a fase administrativa, a judicial e a fase de execução. Na fase administrativa, alguns pontos que valem a pena ser destacados, que são
Nós temos uma autoridade central com servidores qualificados nas mais diversas áreas, como direito e psicologia. É uma autoridade central especializada na aplicação da Convenção da AEA de 80, de 93, a de 93 que trata da adoção. Além disso, a autoridade central hoje permite a tramitação eletrônica de processos, o que facilita e gera celeridade, e tem promovido diversos cursos para a capacitação de servidores. Em relação à fase judicial, o que é que merece ser destacado? Um primeiro ponto é que o Estado brasileiro ele ingressa em juízo em nome próprio para garantir a aplicação dessa convenção, por meio da Advocacia Geral da União. Isso é um diferencial muito grande em relação a diversos países que não têm essa possibilidade, né, esse instrumento. Isso promove, de fato, a efetividade da convenção e demonstra o interesse do país nessa efetividade. Além disso, em última medida, isso pode, digamos assim, resguardar o interesse do pai, que ficou para trás, apesar de que, isso é importante deixar claro, a União entra em juízo em nome próprio. Muitas vezes, o Brasil arca com honorários periciais ou de intérpretes, quando é necessário. Claro que quando a União requer, né, a perícia, ou quando ela é determinada de ofício, e não quando o pai pede. Além disso, um aspecto que merece ser destacado é a concentração da jurisdição. Então, é uma medida que foi adotada, vem sendo adotada desde 2012, e que os diversos tribunais regionais federais implementaram e que passou a ter um impacto positivo, porque permite que os juízes se especializem naquela matéria, né? Nós temos também uma especialização no âmbito da Advocacia Geral da União. Nós temos um núcleo específico dentro do Departamento de Assuntos Internacionais que trata desse tema. Além disso, nós temos um grupo de atuação internacional, né? Então, temos colegas em todo o Brasil que são destacados para cuidar do tema internacional, e nós percebemos que isso faz realmente uma grande diferença. Um outro ponto que merece ser destacado é a promoção de soluções consensuais. Então, aqui tem alguns dados, e esses dados mostram que há diversos casos em que há, sim, acordos, né? Então, 318 casos, até 2012, esses dados. 318 casos concluídos, desses, 32 foram determinados por decisão judicial, e houve 109 acordos, que é um número considerável. Outras medidas que podem ser destacadas, no sentido de acelerar o procedimento. O novo CPC ele tem esse viés, esse objetivo, de uma forma geral, mas vale destacar o incremento de multas para recursos protelatórios. Além disso, é uma prática da Advocacia Geral da União pedir antecipação dos efeitos da tutela na sentença. E passando brevemente à fase de execução. Em relação à fase de execução, o maior destaque que nós podemos trazer é a previsão de multas para o descumprimento da obrigação de fazer, e as duas práticas que foram elencadas no 7º encontro da Comissão Especial sobre o Funcionamento da Convenção, ambas estão presentes no Brasil. A primeira é a impossibilidade de você rediscutir o mérito, né, do caso, na fase de execução ou de enforcement. E a segunda é a possibilidade de você contar com medidas coercitivas, a exemplo da multa que existe no Brasil. Então, passemos para os desafios, né? Essa abordagem inicial dos nossos pontos positivos ela é importante, mas nós sabemos também que o Brasil é alvo de críticas, né? Inclusive, considerando, em última análise, que não cumpre adequadamente a Convenção. Nós consideramos que o Brasil é, sim, um cumpridor da Convenção, mas que há aprimoramentos e desafios ainda. E o principal aspecto, que já foi aqui destacado por todos, né, pela juíza Mary Sheffield, pela Larissa, pelo Inácio, então, todos os palestrantes deixaram isso muito claro, é a questão da duração do processo.
que muitas vezes fica bastante aquém das 6 semanas idealizadas pela Convenção da Haia. Então, nós temos alguns casos que já duraram 11 anos, temos casos que são julgados de uma forma célere, em 40 dias, mas não é, digamos assim, uma regra em todos os casos. E, muitas vezes, quando esses casos demoram muito tempo, acontece até mesmo de se perder o objeto da ação. Como? A criança pode, por exemplo, ficar maior de 16 anos, que é a idade limite para a aplicação da Convenção. Então, eu queria, na verdade, destacar que, nesse tema específico, há uma relação muito próxima entre eficiência e efetividade. Então, a efetividade das normas realmente dependem de uma aplicação eficiente da Convenção, ou seja, da aplicação do mecanismo urgente que ela previu. E aqui eu trago uma perspectiva global que mostram que, na verdade, o Brasil não está isolado nessa característica, nesse desafio, que é a questão do tempo do processo. Então, dados de 2015 mostram que há uma tendência de aumento dos atrasos entre 99 e 2008. Essa tendência ela é revertida entre 2008 e 2015, porém, há ainda uma necessidade de aprimoramentos, porque o número de casos que são decididos em menos de 90 dias, ele continua reduzindo. Além disso, um dado interessante é que a quantidade de casos em que há recursos aumentou, apesar de que o tempo de duração do processo, nos casos de recurso, reduziu. Então, isso traz uma reflexão importante, que é que se verifica que há, por parte dos advogados, uma ideia de que a Convenção estaria sendo aplicada de forma equivocada, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que há um esforço do Judiciário em julgar esses recursos de uma forma mais célere. Então, isso traz a importância, né, da capacitação do Judiciário e dos atores envolvidos de uma forma geral. E, por isso, mais uma vez, eu queria parabenizar essa casa por esse evento tão importante, com essa motivação bastante concreta, né? E um outro aspecto que a gente tem no Brasil, que merece ser destacado, é a quantidade de instâncias. Então, a maioria dos países ele tem um nível apenas de recurso, né? Uma instância recursal. Alguns têm 2 e poucos têm 3. E nós estamos nessa minoria, e é realmente um grande desafio para o Brasil. Nós tivemos um grupo de estudos, né, que envolveu diversos ministérios, em que foi feita uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta seria de que passasse a haver um recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, na tentativa de suprimir, né, essas instâncias. Mas nós sabemos que qualquer alteração legislativa, e principalmente quando ela depende de uma alteração constitucional, ela é dificultosa e envolve realmente um debate muito amplo de diversos atores. O que não significa que ela não tenha que ser enfrentada, né, em algum momento. Como o doutor Inácio colocou, na verdade, os direitos humanos das crianças estão sendo ameaçados, né? Então, a celeridade no julgamento e a celeridade do processo como um todo, ela reflete na efetivação dos direitos humanos das crianças. E aí nós temos decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, em que se enfrenta a questão sobre a perspectiva do direito da criança, mas também temos decisões da Corte Interamericana que tem um viés interessante, porque não se fundamentou com base no direito genérico da criança, mas com o fundamento do acesso à justiça e nas garantias judiciais. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque já foi colocado. Nós temos algumas recomendações, né, do último encontro que se realizou em outubro, que dá, digamos assim, uma perspectiva do atual estágio do tema, sob o ponto de vista mundial e global, e não só do Brasil. E algumas dessas recomendações foram revisão de procedimentos, das normas processuais,
o fortalecimento da cooperação administrativa e judicial, que no Brasil vem sendo fortalecido, tanto pela autoridade central como pela juiz de ligação da rede internacional. Treinamento e capacitação, então, iniciativas como essa são sempre bem-vindas, porque elas se refletem no conhecimento da Convenção mesmo. E a utilização adequada de formas alternativas de solução de conflitos, que hoje em dia é cada vez mais estimulada e incentivada. E partindo para o nosso país, né? O doutor Inácio deixou aí uma provocação, né, um estímulo à nossa reflexão, e é o que nós temos que fazer mesmo, refletir como superar esse desafio. E não necessariamente superar esse desafio vai passar por uma alteração legislativa, porque, muitas vezes, ela é dificultosa. E também, trazendo um pouco daquele link entre direitos humanos e a Convenção da Haia de 80, tem uma fala de Bobbio que reflete muito o que acontece na área de direitos humanos, e que ele diz que, hoje em dia, o nosso problema não é a ausência de normas, é a efetividade dessas normas. Então, na era dos direitos, ele coloca isso de uma forma bem clara, que há uma proliferação de normas, mas que nem sempre se reflete na efetividade dessas normas. E, hoje em dia, nós temos um marco jurídico que nos fornece segurança jurídica, que é a Convenção da Haia de 80, e o que falta é justamente efetivá-la. Né? Então, alguns tópicos que nós trouxemos aqui para reflexão e para análise. Uma primeira medida, que ela seria, digamos assim, mais simples e direta, simplificada, vamos dizer assim, seria, de repente, se pensar em uma tramitação prioritária desses casos. E com base em que haveria essa tramitação prioritária? Nós temos mais de um motivo, até. Poderiam ser, digamos assim, elencados ao menos 2 motivos, né? Um primeiro é que há um abalo das relações internacionais do Brasil. Então, são causas que realmente abalam as relações da nossa República, porque alguns países consideram que o Brasil não está cumprindo adequadamente essa convenção, esse compromisso internacional assumido. Além disso, há um aspecto bastante particular desses casos que justificariam essa tramitação prioritária, que é a possibilidade da perda do objeto. Então, a perda do resultado útil do processo. Essa perda do objeto se reflete tanto na possibilidade da criança vir a completar os 16 anos, mas não só isso. No fato de que essa demora, muitas vezes, ela vai trazer, digamos assim, um questionamento da própria utilidade e do benefício desse retorno, né, dessa devolução da criança. Um outro ponto, digamos que menos ambicioso, mas que é importante de ser cada vez mais explorado, é a relação entre o escopo da ação e o escopo da produção probatória. Então, é muito importante que se fique claro qual o objeto desses casos, dessas ações. Né? Não se trata de uma ação de guarda. Né? Isso nem sempre fica claro. É algo muito simples, mas é algo que faz toda a diferença no dia a dia, na prática. Então, saber que o objetivo é garantir o retorno do menor ao país de sua residência habitual, e não necessariamente, e não definir com quem ele vai ficar. Então, muitas vezes, até, digamos assim, estimulados pelo advogado do pai que realizou a subtração, o judiciário termina entrando em uma análise investigativa que foge, né, digamos assim, ao objeto da convenção. Né? Então, são trazidas discussões irrelevantes e que atrasam muito esse processo. Discussões que, às vezes, exigem perícias, enfim. E esse é um ponto bastante importante, por ser simples, no sentido de evitar modificações normativas, depende mais de uma mudança de cultura, né, tanto por parte de quem pleiteia, dos advogados, como por parte do judiciário, de mensurar isso, identificar essa tentativa de protelar o processo. A convenção, ela traz requisitos técnicos bastante específicos. Né? Então, nós temos 2 objetivos, vamos dizer assim,
que são bastante claros. O primeiro já foi salientado, que é o retorno da criança em casos de subtração ilícita ou retenção ilícita. O segundo é o direito a visitas. E os pressupostos. Quais são os pressupostos dessa convenção? Então, a criança ter menos de 16 anos. Além disso, ter uma violação ao exercício efetivo do direito de guarda. Isso envolve tanto os cuidados com a criança, como o direito de decidir onde ela vai residir. E, por fim, a residência habitual no país, em um dos países, uma residência habitual imediatamente anterior à subtração. E nós temos 4 casos, vamos dizer assim, de exceções, né? Nós temos a adaptação da criança ao estado de refúgio, que depende de 2 requisitos, que é a passagem de mais de 1 ano e a criança está integrada ao novo meio. Nós temos a ausência do efetivo exercício do direito de guarda ou consentimento posterior, que é menos comum, que seja debatida em juízo, né, por ser mais objetiva. Temos o risco grave, né, de ordem física ou psicológica, que é a mais debatida e que envolve a questão da violência contra a mulher, que já foi colocada aqui, e a juíza Sheffield foi muito clara em dizer que, nesse aspecto, é muito mais importante se apegar não apenas à mera alegação de violência doméstica, mas à prova e, principalmente, às garantias que o outro país vai fornecer nesses casos. E, por último, os casos em que a criança se opõe e tem tanto idade como maturidade para se opor, né, a esse retorno. Uma outra questão que aparentemente é simples, mas que pode trazer resultados muito efetivos, é a compilação de boas práticas. E essa compilação ela pode ser feita tanto em nível internacional, então, comparando as práticas dos países, como também em nível nacional, porque nós percebemos que há regiões em que há um julgamento mais célere, há juízes que têm conseguido superar esse desafio, há outros que não. Então, até esse debate interno ele pode ser muito proveitoso. E também porque isso pode afastar as principais preocupações dos juízes, que terminam levando a esse atraso, que são a falta de confiança, como foi colocado também aqui antes, na jurisdição do outro país, ou desconhecimento de como isso é feito, uma preconcepção que muitas vezes existe de que a mãe deve ser a cuidadora dessa criança. Nós temos também dificuldades práticas que acontecem na prática, que acontecem no dia a dia, que a ausência de visto, por exemplo, dessa mãe para voltar para o país e acompanhar a criança, ou então o risco dessa mãe ser presa por subtração, porque a convenção não permite essa prisão, mas há países que têm, sim, essa previsão. Então, essa disseminação da informação entre os países, ela pode trazer resultados muito úteis. E, por fim, está ali como terceiro tópico, mas queria deixar por último, é uma ênfase maior nas soluções consensuais, né, e formas alternativas de solução de conflito. Porque, na verdade, esse tipo de solução consensual, ele traz diversos benefícios. Além de garantir o cumprimento da convenção, ele também permite que isso seja feito em um prazo curto e, além disso, protege da forma mais efetiva possível o direito da criança, porque, além de você evitar o desgaste da relação entre os pais, você geralmente permite que o interesse da criança venha realmente como o foco principal de todos os atores envolvidos, né? E aí eu queria trazer um caso interessante, que não é tão comum, da Justiça de Goiás, em que se decidiu, por exemplo, que a criança ficaria até os 12 anos com a mãe, e as férias com o pai, né, que fica na Irlanda. A partir dos 13 anos, ela faria o ensino médio na Irlanda, no outro país, e passaria as férias no Brasil. Os pais se comprometeram a difundir a cultura de ambos os países, né, do país de cada um, para a criança, e o pai retirou as queixas que ele tinha, as reclamações, enfim, que ele tinha em relação à mãe. Então, nós percebemos que essa é a forma mais harmônica de solucionar o litígio. Por outro lado, temos que ter muito cuidado, porque também
a tentativa de acordo ela pode gerar um excesso de prazo. Então, como encontrar essa balança, né? Como permitir, na maior medida possível, uma solução consensual, mas sem gerar um atraso excessivo no processo. Então, uma forma de se fazer isso seria a possibilidade de você fixar um prazo muito curto na esfera extrajudicial e, ao mesmo tempo, para compensar isso, permitir, na esfera judicial, um acordo a qualquer momento e estimular. E é com esse olhar diferenciado sobre o contencioso que nós temos buscado atuar, que a Advocacia Geral da União tem buscado atuar. Percebendo que o fato de se estar na seara judicial ou na seara contenciosa não significa que o acordo não deva ser a todo tempo estimulado, né? Por fim, e voltando ao tema que foi o de abertura... Só um momento. O de abertura... a importância do cumprimento da Convenção da Haia de 80, ela pode hoje ser vista sob uma dupla perspectiva. Nós temos a perspectiva de o Brasil se desincumbir da obrigação que assumiu internacionalmente, mas temos também a perspectiva de garantir que as nossas crianças que são subtraídas ilicitamente retornem ao Brasil. E aí temos um dado inédito, né, que em 2017, esse dado ainda está sendo totalmente, digamos assim, confirmado, porque ainda está submetido à análise da nossa autoridade central, mas é um dado que a autoridade central já trouxe. Nós temos um número maior de casos ativos, o número de 40, em relação ao de casos passivos. Então, com isso, eu concluo trazendo essa reflexão sobre a importância para o Brasil, se isso, em última medida, favorecer também o aumento do interesse no cumprimento da Convenção, é importante esse dado também final. E eu agradeço, mais uma vez, a honra de participar desse evento tão importante, realmente, para o cumprimento da Convenção e para a sua efetividade. A última painelista dessa manhã é a doutora Nádia de Araújo, que é doutora em Direito Internacional pela USP, mestre em Direito Comparado pela George Washington University, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, aposentada, advogada e professora de Direito Internacional da PUC Rio. Tem a palavra, doutora. Alô? Eu queria agradecer esse honroso convite, é uma honra estar aqui de novo, da doutora Mônica Cifontes, do ministro Ricardo Cuevas e também ao ministro Og Fernandes, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes. A primeira palestra... Obrigada. A primeira enfatizou muito que o que nós procuramos aqui é o melhor interesse da criança, que é a própria razão de ser dessa convenção. Mas a convenção foi feita numa época em que esse problema da saída unilateral da criança não contava com nenhum instrumento, senão aqueles da cooperação internacional clássica, e que, obviamente, não atendiam aos reclames dessas situações. E agora, quase 40 anos depois, outros pontos desse tratado passaram a ficar em evidência. Quer dizer, como bem se disse aqui, eu diria que é uma época antes da Convenção e depois da Convenção. Ela tem esse papel importantíssimo de deterrence, de evitar, de prevenção. Então, na medida que a percepção sobre a Convenção é de que ela funciona, nós vamos ter menos casos. Essa é a ideia subjacente. Tenho certeza que, considerando em 40 anos o aumento
da movimentação entre as pessoas nos diversos países, dessa facilidade dos transportes, que nós temos, de uma certa maneira, menos casos, porque muita gente sabe que, se fugir, a convenção é um instrumento ágil para que aquela situação seja revertida. No Brasil, eu diria que 2015 foi um ano de grande avanço. O novo Código de Processo Civil estabeleceu de forma clara as regras sobre o auxílio direto. Antes, nós tínhamos apenas a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira. O auxílio direto já era conhecido, o STJ, inclusive, foi precursor ao estabelecer suas regras na Resolução número 9, agora já incorporada ao regimento interno, mas não há dúvida de que foi o CPC, com regras claras sobre isso, que fizeram esse tema entrar na legislação federal. Evidentemente que aí o auxílio direto serve não só a essa convenção, como também a inúmeros outros temas, até da área penal. O auxílio direto é muito usado na área penal. E eu gostaria aqui, na verdade, de falar um pouco sobre o futuro. Nós vemos aqui que nós temos um grande pluralismo de fontes legislativas, temos os princípios da Constituição, temos os tratados incorporados de direitos humanos. Esse é um tema ligado aos direitos humanos, como já disse o Inácio. O Brasil também, depois de muito tempo, entrou em vigor a Convenção de Viena, só em 2009. Ela dormiu no Congresso em berço esplêndido, tal qual Bela Adormecida, por 40 anos, mas chegamos lá, temos a Convenção de Viena. Temos regras especiais de direito internacional privado com incorporação das convenções, tanto da Haia quanto a Convenção Interamericana. E, para nós, é muito importante ser parte da convenção. Houve uma enorme facilitação da comunicação. Eu acredito piamente que, com o tempo, com essa maior comunicação, com eventos como o de hoje, esse não é o primeiro evento que eu venho de sequestro de menores, da Convenção da Haia, mas a Justiça Federal tem sido muito ativa pelo CNJ, pelo STJ, pelos diversos TRFs, em trabalhar com a maior capacitação, com a maior conscientização desse tema. Isso é muito importante. E aqui nós temos só uma lista das convenções. Eu queria alertar que nós não somos parte da Convenção de 1996 e, com isso, nós estamos um pouco fora do sistema completo. A Convenção de Alimentos já entrou em vigor, agora, esse ano. Inclusive, eu soube que o Arnaldo recebeu assim 100 casos nos primeiros 15 dias, está desesperado, porque muita gente estava um pouco aguardando. Então, isso é uma coisa que vai ser importante para a atuação do auxílio direto na área de alimentos. Alimentos é muito próximo da questão do sequestro, nós vamos ver por quê. E aqui eu queria falar do futuro. Eu queria falar, aqui foi ressaltado, as enormes dificuldades na aplicação da convenção, a lentidão, que a gente sabe que é real, dos casos, a dificuldade de implementar, mas eu queria falar de o que fazer para melhorar o dia a dia dessas famílias. Na verdade, um caso de sequestro de menores é uma grande tragédia. Ele representa uma ruptura muito grande no dia a dia da família. E quem melhor do que essa família para encontrar uma solução para esse problema? Foi já dito aqui pela doutora Fernanda e pela doutora Lalissa a importância dos acordos, a importância de fomentar, através da mediação, que as famílias cheguem a um acordo. Só que essas questões não dizem respeito só à volta. A família não sabe que está dividida em diversos instrumentos jurídicos, que tem um de alimentos, que tem um de sequestro, que tem um outro sobre os aspectos parentais. A família quer resolver todos os seus problemas. Então,
quando há uma fuga desse tipo, quando há uma subtração, na verdade, muitas vezes se está diante da ruptura do casamento. É preciso também fazer o divórcio, é preciso cuidar dos alimentos, muitas vezes até dos bens, discutir a relocação familiar, discutir como vai ser os direitos de guarda, visitação. Então, muitas vezes, o que as famílias gostariam é de cuidar de tudo isso junto, num pacote. E a Conferência da Haia, como já foi dito aqui, promove reuniões periódicas a respeito da aplicação da Convenção. A Convenção, ela é, sobretudo, um tratado de caráter processual. Ela cuida da jurisdição internacional. Quem é o juiz competente para tratar dos aspectos relativos à criança? Aquele da sua residência habitual. Então, a ideia do tratado é: eu não vou me meter nisso, eu vou resolver a volta, porque houve uma saída ilícita, e aquele juiz da residência habitual cuida do resto. Ora, a Convenção não tem, e ela prevê a possibilidade de acordo, mas com relação a esse retorno. Ela não tem nenhuma previsão que dê segurança, que dê validade, se o casal, se a família quiser fazer um acordo, seja para ficar, para mudar a situação familiar, seja para o retorno, que cuide de todos esses aspectos. E isso gera muita insegurança. A Conferência da Haia, então, na reunião anterior, na 6ª reunião de 2012, alerta para isso, decidiu que era bom trabalhar nesse tema e, dentro da metodologia que eles adotam, é muito comum se designar primeiro um grupo de especialistas. Esse grupo de especialistas, ele é nomeado a partir da capacidade pessoal dos membros, mas com ampla representação geográfica. Eu participo desse grupo, que foi instaurado em 2013, nós tivemos já 3 reuniões e estamos avançando em soluções. Então, tem 2 grandes caminhos para essas questões. O primeiro deles foi o de que, quem sabe, se a gente olhar com cuidado a Convenção de 80, a de 96 e a de 2007 de alimentos, cada uma delas prevê acordos, prevê a possibilidade de acordos, mas para os seus assuntos. Então, teve-se essa ideia, será que a gente consegue fazer um instrumento de navegação? Foi chamado Navigational Tool. Será que a gente consegue, pegando aqui e ali, tentar dar uma interpretação, tentar dar guias para quem lida com essas convenções, de modo que esses acordos fossem reconhecidos? Esse trabalho foi uma ideia na 2ª reunião, a partir da análise de questionários, e, na 3ª reunião, houve uma grande discussão sobre o primeiro dessa primeira versão. Mas ele, na verdade, no meu entender, não trouxe uma solução muito boa. Ele pode ajudar a criar boas práticas, mas ele não resolve a questão. Então, o grupo agora, pelo menos, tem um outro caminho, que seria o de fazer um instrumento obrigatório, uma convenção sobre o reconhecimento e execução de acordos privados. Pequena convenção seria, assim, uma convenção adicional aos sequestros menores, que, quando houvesse um caso de sequestro, se as partes, se a família chegasse a um acordo, ela pudesse, naquele pacote, resolver todas as questões da sua vida, e esse acordo realmente circularia, daria segurança jurídica. Hoje, uma das questões é que, justamente, não é possível ter garantia de resolver as questões acessórias, as outras questões, além do retorno, e não é possível saber se o juiz do país de onde a criança foi sequestrada vai aceitar aquele acordo, porque, afinal, como bem diz a Convenção, a competência para isso seria dele.
e não daquele juiz que está tratando do retorno. Eu, pessoalmente, tenho uma ideia sobre como cuidar disso. Aqui eu falo um pouco da conclusão do grupo de especialistas, da maior mobilidade da família. É preciso que esses acordos sejam reconhecidos, é preciso definir esses acordos. No Brasil, por exemplo, facilmente um acordo desse seria homologado pela Justiça. Há países em que isso é um documento privado, sem necessidade de alguma ação judicial. Será que esse acordo privado circula sem uma homologação prévia de um juiz? Enfim, isso são questões de diferenças entre países, às vezes, da common law e do direito civil, de diversos sistemas. No meu entender, é preciso ter uma convenção mesmo, ainda que pequena, e seria muito benéfico ter essas regras que fizessem com que o acordo fosse elaborado só em uma jurisdição, porque há aquela insegurança. Eu volto para depois fazer o acordo lá, ou eu consigo sair daqui, de onde eu estou, com um pouco mais de segurança sobre o futuro. Eu tenho uma ideia, eu acredito que a autonomia da vontade, que é um princípio do direito internacional privado, muito usado na área contratual, é um conceito que está se espraiando para a área de família, está havendo um crescente empoderamento da família, e, se pensarmos dessa forma, eu tive uma ideia, já coloquei ao grupo, não sei se isso vai adiante, mas, enfim, esse é um fórum para debates, esse é um fórum de reflexão, acho que é importante falar nisso. Se nós usássemos uma analogia de comparar esse acordo ao que se faz com um acordo de escolha de foro, que nada mais é do que escolher o foro onde o acordo vai ser feito, e a vontade das partes fosse preponderante, esse acordo, esse foro escolhido, deveria ser respeitado. E a Conferência da Haia, alguns tópicos para essa proposta: deveria ter um termo, um certo modelo formulário, prazos fixos. Essa é uma questão muito importante, que nós temos aqui dos prazos da Convenção, inclusive, se renunciasse ao processo principal, então, se esse mecanismo não desse certo, haveria o retorno sem maiores discussões. Tem muito ainda que pensar aqui, mas essas são algumas ideias básicas. A sugestão da futura convenção podia girar em torno dessa ideia que é central à Convenção de Eleição de Foro. Então, se nós compararmos esse pacote da família, essa escolha da família por fazer um pacote que pode resultar no retorno ou não, isso é da vontade deles. E se isso for encarado tal qual na Convenção de Eleição de Foro, nós temos regras de que, quando há eleição de foro, o juiz do foro eleito tem que aceitar aquela eleição, o juiz do foro não eleito tem que recusar tratar da questão, e o juiz para o qual se leva o reconhecimento da sentença do foro eleito tem que reconhecê-la. Então, na Convenção de Eleição de Foro, há uma ideia rotativa, assim, que se fecha. Claro, tem exceções, tem ordem pública, eu não vou ser o empecilho entre os senhores e o almoço. Eu vou terminar em breve a minha exposição. Mas é uma ideia que, se frutificar, pode ser um caminho paralelo, um caminho que dá às famílias mais segurança para entrarem nesse acordo e, sobretudo, custa menos. Porque eu não posso crer que as famílias querem gastar com os advogados e com todo o processo judicial, inclusive não só os recursos da família, mas do judiciário de cada país, para resolver o retorno e ficar pendente as questões relativas à guarda, porque, se a família se desfez, isso vai ter que ser rediscutido. Aquela situação que havia quando houve a subtração, a ideia de que nós vamos restabelecer
o status quo antes, a situação anterior, é falsa. Aquela situação anterior não existe mais. A família vai ter que se adaptar a uma nova vida. Qual é, eu não sei, mas a volta é difícil também por causa disso, porque normalmente implicou numa separação. Às vezes, o casal já estava separado, às vezes não. Mas tudo isso, no meu entendimento, seria muito promissor que fosse tratado em conjunto e que se discutissem todas essas questões num pacote e que esse pacote pudesse ser validado onde ele está sendo discutido e reconhecido onde ele será executado. Muito obrigada. Bom, encerramos muito bem esse nosso primeiro horário, o horário da manhã do nosso evento. Nós vamos fazer um intervalo para os que não estão de dieta, para o almoço, né, devendo retornar às 14 horas. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar desse evento e dizer aos senhores que há na atividade judicial 3 problemas extremamente passionais de difícil solução: penal, eleitoral e familiar. Acho até que juiz que trabalha com essas áreas deveria se aposentar com menos tempo de serviço. Uma atividade periculosa. Muito obrigado a todos, principalmente aos que integraram aqui a mesa. Um bom intervalo para todos e estaremos recomeçando os trabalhos às 14 horas. Até mais, então.